Você gosta de ajudar as pessoas? Se sim, como saber quando a gente está de fato ajudando alguém? E como saber quando a gente está invadindo o espaço pessoal da outra pessoa? Como ter tato? Como saber dosar as relações, dosar a nossa disponibilidade para o outro? De forma com que faça que o outro não se sinta invadido com a nossa ajuda, com o nosso palpite. Hoje o tema aqui é como ajudar alguém. Qual a diferença entre alguém prestativo e alguém invasivo? Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês. E espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. É muito bom quando a gente tem a oportunidade de ser útil na vida de alguém, de ajudar alguém. É muito legal quando a gente se sente útil, se sente necessário na vida de outra pessoa. Só que a gente tem que aprender a dosar essa nossa ajuda e a nossa disponibilidade para acabar não sendo um ataque para a vida do outro. O que muitas vezes a gente imagina que seja uma ajuda genuína que a gente esteja dando para o outro, a gente pode acabar sendo interpretado mal pelas outras pessoas e, sem perceber, a gente pode acabar invadindo o espaço pessoal daquela pessoa que a gente queria ajudar. É muito comum a gente ver aquelas pessoas que estão o tempo todo tentando ajudar as outras, que tentam de toda forma ser disponível para as outras pessoas, tentam ajudar no que podem e às vezes até no que não podem, que se desdobram em mil para conseguir atender as outras pessoas. E é muito bonito isso, essa atitude benevolente e de fraternidade e caridade com o próximo. Só que a gente não pode esquecer que nem sempre o outro precisa da nossa ajuda. Eu sei que isso pode parecer estranho ao princípio, porém, nem sempre a nossa ajuda vai ser necessária para outra pessoa. Às vezes, aquela pessoa ela já sabe o que tem que fazer. Ou às vezes ela quer fazer algo do jeito que ela já está fazendo. E se a gente não tiver um tato para a gente tentar perceber que aquela pessoa ela não precisa da nossa ajuda, às vezes a gente vai se pôr ali como uma ajuda para outra pessoa e na verdade vai estar mais atrapalhando do que ajudando a outra pessoa. Eu vou usar, por exemplo, de analogia, quando a gente está cuidando de uma criança. Quando a criança ela é pequena, eu vejo muitos pais e mães, e eu até entendo em partes, né? Quando uma criança ela tá fazendo alguma coisa e as crianças, a gente sabe que elas ainda não aprenderam tudo para viver confortável aqui na sociedade. Porém, eu vejo que muitos pais, ao ver que a criança ela tá ali tentando fazer algo, esses pais anulam a atitude dessa criança, a iniciativa dessa criança. Eles entram na frente dessa criança, começam a resolver os problemas e as coisas para elas. E aí começam a endossar um tipo de comportamento nessa criança e de crença nela, em que ela vai achar que ela é incapaz, que ela não tem a capacidade de resolver aquilo sozinha. Então, o que às vezes pra gente pode parecer que a criança está se prejudicando e perdendo tempo, na verdade, nesses momentos onde a gente deixa essa criança, ela quebrar ali a cabeça, ela achar soluções criativas dentro da cabeça dela para resolver algumas coisas, a gente está ajudando essa criança a ser independente. Só que é claro que não é uma independência que vai começar agora, mas a gente está ajudando a criança a criar uma independência que ela vai usufruir na fase adulta da vida dela. E se esse pai ou essa mãe, esse cuidador chegar nessa criança, falar que ela não sabe fazer tudo direito, que ela não faz as coisas como devem ser feitas, que o pai e a mãe dela sabem mais, se interromper a linha de raciocínio da criança, a expressão da criatividade do raciocínio nessa criança e fazer as coisas do seu jeito,
muito provável que essa criança ela cresça com um senso de que ela não é capaz de resolver as coisas na vida dela sozinha. E aí é muito provável que essa pessoa tenha muita dificuldade de ser independente em muitas áreas da vida dela. Só que aqui a gente não está falando para uma criança, a gente está falando para um adulto. Então é ainda mais sutil, porque ao contrário da gente estar falando para uma criança que ainda está aprendendo a viver aqui como humano, a gente está falando para uma pessoa que já teve essa criação e que agora está fazendo as coisas do jeito dela. Eu vejo muita gente que ainda reproduz esse comportamento de pai e mãe severo com as outras pessoas. Então, às vezes, vê um amigo, vê um colega, vê um parceiro fazendo uma coisa de determinada forma e já quer entrar ali naquele momento, já quer fazer as coisas do jeito dele, já quer mostrar para o outro que ele sabe mais, que o jeito que ele faz é certo. E se aquela pessoa, ela não aceita o jeito que você faz, ela muitas vezes vai ficar com raiva, vai falar frases como: eu não ajudo mais, eu tentei ajudar e olha o que a pessoa fez, olha que desfeita, que ingratidão. Muitas vezes a gente vê que, na verdade, quando a gente tenta ajudar a outra pessoa, na verdade, ali é uma sombrazinha que a gente tem de querer se mostrar maior para outra pessoa. De querer mostrar para outra pessoa que a gente sabe sobre aquele assunto, que a gente é importante, que a gente é inteligente, que a gente é superior, que a gente sabe fazer várias coisas, que a gente é útil. Às vezes, algumas pessoas elas vão chegar para você falando que estão tentando te ajudar. Só que na realidade, no momento que elas tentam te ajudar, elas acabam invalidando a sua capacidade de resolver a sua vida. E nesse caso, você muito provavelmente vai se sentir invadido, vai sentir que a outra pessoa está querendo controlar ali a sua vida, querendo fazer com que a sua vida seja parecida com a dela. E isso, gente, é muito chato, é uma atitude muito chata. Porque às vezes a gente está fazendo uma coisa ali e a gente já faz isso há muito tempo. E a gente não precisa de ajuda. Às vezes cortar algum legume ou pintar a unha de um jeito, falar de uma determinada forma, fazer um certo tipo de hobby, alguma atividade. E aí quando a pessoa ela chega com esse palpite, que muitas vezes não é perceptivo, a pessoa ela não pergunta se você quer, muitas vezes ela já vai jogando o palpite para cima de você. A gente se sente invadido porque a gente não pediu, a gente não solicitou a outra pessoa para saber se ela tem algum palpite. Na verdade, foi a pessoa ali que, por livre e espontânea vontade e pressão, ela quis ali jogar aquele palpite para você seguir. E se você é uma dessas pessoas que, quando tentam ajudar as outras pessoas, acaba aparecendo como uma pessoa chata, invasiva, tá tudo bem, você não precisa se culpar por ser assim. Mas é importante que você tente rever o porquê que as pessoas estão te chamando de chata, o porquê que as pessoas estão te chamando de uma pessoa invasiva. Porque se várias pessoas começam a te chamar de chata, de insuportável, de invasiva, então tem algum comportamento ali que você está alimentando que está fazendo com que as pessoas te vejam dessa forma. Então a questão não é se culpar aqui, mas é entender as motivações que existem quando você tenta ajudar, porque muitas vezes você não está ajudando a outra pessoa porque você quer ajudar ela genuinamente. Você está querendo ajudar a outra pessoa para que ela seja aquilo que você quer que ela seja e para que ela faça aquilo que você acha que é certo. Então você não está pensando na outra pessoa, você está pensando em você. E a menos que você não ligue para ter relações humanas, a menos que você não ligue em ser aceito e bem recebido pelas outras pessoas, em ser alguém que as pessoas gostam de ter do lado, você não precisa mudar esse tipo de comportamento. Mas se você se preocupa se as pessoas que você ama vai querer a sua companhia, se elas vão querer abrir o seu coração para você, se elas vão querer contar as suas vulnerabilidades, então você precisa rever ali o porquê que você está sendo chamado de invasivo, o porquê que você está sendo visto como uma pessoa chata. Talvez você esteja dando um palpite que não foi solicitado pela outra pessoa. Talvez a pessoa ela não precise da sua ajuda. E você está ali achando que, como uma pessoa super inteligente, com uma alta sabedoria, você pode ajudar a outra pessoa. Só que, na verdade, a sua motivação interna é que você quer que a pessoa faça aquilo do jeito que você quer. E não que a pessoa ela faça aquilo que é melhor para ela. Então perceba.
A questão não é se você ajuda ou se você não ajuda. A questão é a forma que você faz isso. Eu não tô falando aqui se, por exemplo, você vê alguém na rua, se acidentou, tá passando por um problema ou por alguma adversidade e você não ajuda essa pessoa porque o David aqui falou: ah, não posso ajudar as pessoas sem solicitação. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas existem coisas que são muito bobas e que a gente às vezes dá palpite para as outras pessoas sem necessidade e que às vezes a gente está invadindo o espaço e a vida daquela pessoa. Porque aquela pessoa ela não pediu na gente ajuda, ela não pediu na gente solicitação. Aquela pessoa ela não está passando por um acidente, por uma provação e ela não precisa, ela já faz as coisas do jeito que ela acha que são melhor para ela. Cada pessoa ela tem a sabedoria interna dela. Então, cada pessoa sabe o que é melhor para a vida dela. Não é você, com seu ego, que vai saber o que é melhor para outra pessoa. Cada um sabe o que é melhor para sua própria vida. Você sabe o que é melhor para sua. Talvez o que seja melhor para sua não seja melhor para as outras pessoas. É importante ter um tato para a gente não sair dando palpite, sair falando para as pessoas tudo que vem na nossa cabeça, todo tipo de conselho, de sermão, porque as pessoas não querem ouvir os nossos sermões. Se a pessoa ela realmente quiser ouvir o seu conselho, o seu sermão, o seu palpite, ela vai chegar com toda a percepção, com todo amor do mundo e vai perguntar: o que você acha sobre isso? Então, às vezes, você está dando aí palpites que não estão ajudando as outras pessoas. Por exemplo, quando alguém pergunta para você, ela veste uma roupa e pergunta para você: o que você acha dessa roupa? Você tem todo o direito de expor sua opinião verdadeiramente. Se não gosta ou se gosta daquela roupa naquela pessoa. Mas se aquela pessoa não perguntou para você se a roupa ficou bem nela ou não, se a pessoa ela nem sequer comentou sobre a roupa e você já chega falando para ela que a roupa dela é feia, que não caiu bem nela, você está se intrometendo em uma coisa que não é da sua vida. Você está metendo o nariz em uma coisa que não te diz respeito. Eu sei que isso parece um pouco um puxão de orelha, mas a gente faz muito isso. Eu já fiz isso na minha vida e acredito que muitas pessoas fazem. E ainda a gente vai fazer muito. Se a gente não tiver a percepção de entender que o maior mestre da vida é a própria pessoa. Você é o mestre da sua própria vida. E a pessoa ela é a mestra da vida dela. Então não tem motivos para você ficar dando palpites não solicitados para as pessoas, achando que você é o salvador da pátria e que você vai ajudar e salvar o mundo inteiro. As pessoas, todos têm sabedoria e é importante a gente respeitar a sabedoria que existe no outro. A gente está falando isso para quando a gente se relaciona com adultos. Os adultos eles já tiveram a criação, eles já passaram pela fase da criança, da adolescência, eles já aprenderam. E agora eles vivem a vida de forma independente. Se a gente estivesse falando para crianças, é claro que as crianças elas têm que seguir uma cartilha, elas têm que seguir algumas regras, mas quando a gente trata aqui de pessoas adultas, a gente tem que entender que cada um é independente pela sua própria vida e que essa pessoa ela sabe o que é melhor para ela e que a gente não sabe o que é melhor para outra pessoa. Mesmo que você seja mãe de tal pessoa, mas essa pessoa ela seja casada, ela tenha filhos, não há motivo para você ficar dando palpites não solicitados para essa pessoa. E a gente vê muito por aí, mães que mesmo com os filhos casados e já com outros filhos, que essas mães e pais que vivem para a vida dos filhos, não têm uma vida interna rica, que depois que o filho sai da casa delas, não consegue viver a vida delas de novo, que vivem a sua vida em função dos filhos, ajudando eles em tudo e não deixando que eles criem a sua independência. Da mesma forma, a gente vê casais, maridos e esposas que vivem em função de seus parceiros e que não têm uma vida interna também rica, para atender as necessidades da outra pessoa. A gente, em relações interpessoais, a gente vai atender as necessidades da outra pessoa, mas em reciprocidade. A gente não vai ficar atendendo tudo que a pessoa quer e passando por cima da gente o tempo todo. As pessoas que normalmente se desdobram em mil, que ajudam as outras passando por cima de si mesmas, que estão o tempo todo tentando ajudar as outras pessoas e que não pensam no seu bem-estar,
são pessoas que normalmente têm uma autoestima muito baixa. E essas pessoas, elas sofrem um risco gigantesco de acabarem se relacionando com pessoas que são abusivas ou pessoas que são extremamente folgadas, que vão ficar usando essas pessoas como instrumento e como ferramenta e que vão ficar ali abusando da boa vontade daquela outra pessoa. A gente ser um ajudador compulsivo para outras pessoas também nos prejudica, porque a gente pode cair na armadilha de contratar para a nossa vida, de viver com alguém para a nossa vida, uma pessoa que está abusando da gente. Isso não é legal. Não ajudar as pessoas, não ser altruísta, não é uma coisa muito legal. A gente sabe. Mas ajudar as pessoas compulsivamente, ajudar as pessoas sem solicitação, passar por cima dos nossos valores para ficar atendendo às necessidades de todo mundo o tempo todo, também não é uma coisa legal. E a gente tem que começar a perceber que existe um espaço pessoal de cada pessoa. Eu tenho o meu e você tem o seu. Eu não posso atravessar o seu espaço pessoal, atravessar aquilo que cabe a você decidir. E você não pode também atravessar o meu espaço pessoal, e muito menos eu posso acabar pisando no meu espaço pessoal para que você tenha uma necessidade sua atendida. A gente tem que lidar com a reciprocidade aqui na vida. Se em uma hora você ajuda aquela pessoa, em outro momento ela também te ajuda, existe ali uma reciprocidade. Mas se o tempo todo você está ajudando todo mundo, você está atendendo a necessidade de todo mundo, e você está passando por cima de você, você está se sentindo triste consigo mesmo, esgotado consigo mesmo, então quer dizer que você está passando por cima de você para ajudar as outras pessoas. E quando a gente está fazendo isso, a gente não consegue nem ajudar o outro direito. Porque para a gente conseguir ajudar a outra pessoa, é necessário que a gente esteja inteiro. Se a gente está pela metade, a gente não consegue ajudar ninguém. Então é importante ter um tato para a gente não ficar dando palpite não solicitado e também não ficar ajudando ninguém compulsivamente. Porque às vezes a gente, na nossa cabeça, a gente pensa que a gente é uma pessoa prestativa, mas na realidade a gente está sendo uma pessoa invasiva, que não tem senso de espaço pessoal, que não entende onde é eu e onde é o outro. E você precisa começar a perceber quais são as suas motivações quando você está ajudando alguém. Porque se quando você ajuda alguém, quando você dá um conselho para alguém e essa pessoa não segue o seu conselho, e você fica muito bravo, você fala para a pessoa que você não vai mais ajudar ela, então é porque você não tá ajudando a pessoa por causa da pessoa. Você tá ajudando ela para encher o seu ego, para inflar o seu ego. Porque se você estivesse realmente pensando na outra pessoa, você não ia querer saber se aquele conselho tá funcionando ou não. Você ia simplesmente expressar aquilo que você precisa expressar, a sua intuição, a sua ajuda. E se a pessoa seguisse o caminho que fizesse melhor para ela, independente se fosse seu conselho ou conselho de um outro amigo dela, o melhor é que essa pessoa seja feliz. Então, se alguém vem dar um palpite pra você e você não segue, e essa pessoa ela fica estressada e ela fica revoltada, então muito provavelmente essa pessoa ela não queria te ajudar. Ela queria mandar em você de forma indireta. Então não caiam nessa armadilha. Não tentem ajudar as outras pessoas para inflar o seu ego, para se sentir útil. Faça isso para realmente ajudar aquela pessoa. E a gente ajuda realmente o outro quando a gente ajuda ele a ser o que ele é, a expressar quem ele é, a fazer aquilo que é melhor para ele. E a gente não ajuda o outro quando a gente ajuda ele a ser quem a gente quer que ele seja, ou fazer o que a gente quer que ele faça. Porque para ajudar o outro é preciso que a gente entenda que o outro é um outro indivíduo, é um outro ser. Que ele tem uma sabedoria dentro dele que vai saber dizer o que é melhor para ele. E que o melhor é que aconteça aquilo que é melhor para ele do que o que é melhor para você, se isso se refere à vida do outro e não à sua. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, para que o conteúdo que nós criamos juntos aqui, ele cresça e possa ser entregue para mais pessoas. Tem muitos outros vídeos aqui de autoconhecimento, comportamento humano, espiritualidade, que podem te ajudar na sua caminhada em conhecer verdadeiramente quem é você. Lembre-se que tá tudo bem sempre.
Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.